Existe um som mais poderoso que qualquer afirmação, mais potente que qualquer decreto, mais transformador que qualquer visualização. E esse som não é palavra, é a ausência dela. Florence Scovel Shinn descobriu algo que vai contra tudo o que te ensinaram sobre manifestação. Ela descobriu que quando você está em crise extrema, quando o pânico domina, quando a mente se tornou uma prisão de pensamentos destrutivos, a última coisa que você precisa é adicionar mais palavras. O que você precisa é criar um vácuo sagrado, um espaço vazio na consciência. E quando você cria esse vácuo através de uma ordem específica, o universo, por lei mecânica e inevitável, é obrigado a preenchê-lo, não com mais problemas, mas com a solução perfeita. Isso não é teoria, é física espiritual. E nos próximos minutos você vai aprender exatamente como ativar essa lei. Mas antes, deixa eu te contar sobre um homem chamado Ricardo, porque a história dele é provavelmente a sua história também. Ricardo não era irresponsável, não desperdiçava dinheiro, não tinha vícios. Ele era apenas um homem bom, que fazendo tudo certo, acabou em uma situação impossível. Dívidas acumuladas, contas vencidas, telefone tocando com cobranças. Mas o pior não eram as dívidas. O pior era o que acontecia dentro da cabeça dele. Cada manhã, antes mesmo de abrir os olhos, a batalha começava. Um exército de pensamentos ansiosos invadia sua mente. Cada conta, cada promessa não cumprida, cada ligação ignorada. A mente dele tinha se tornado uma calculadora quebrada que nunca desligava, repassando números impossíveis, criando cenários catastróficos, prevendo desastres. Ele tentava pensar em soluções, mas era como procurar uma chave no meio de um furacão. Toda vez que uma ideia tentava se formar, uma rajada de pânico a arrancava pela raiz. Ricardo se tornou prisioneiro, e o carcereiro não usava uniforme. Era o eco incessante dos próprios pensamentos. Amigos ofereciam conselhos práticos. Faz um orçamento. Procura um segundo emprego. Vende alguma coisa. Mas eles não entendiam. Ricardo não estava mais lutando contra um problema financeiro. Ele estava travando uma guerra espiritual contra uma força interior que consumia cada grama de sua vontade de viver. Ele tentou orar, mas as orações eram ocas, vazias. As palavras saíam da boca, mas o coração estava sequestrado pelo terror. Ele dizia: confio que tudo vai se resolver. Mas cada célula do corpo gritava: estou condenado. Tentou afirmações. Parou diante do espelho e repetiu: sou abundante, sou próspero. Mas a voz interior, sarcástica e cruel, ria alto, lembrando do saldo negativo, dos cheques devolvidos, das promessas quebradas. As afirmações soavam como mentiras patéticas. Sua fé, que um dia foi refúgio, agora parecia uma ferramenta quebrada. E então, numa tarde qualquer, enquanto revirava uma caixa velha de livros, sua mão pousou sobre um volume de capa desgastada. O Jogo da Vida e Como Jogá-lo. Florence Scovel Shinn. Ele lembrou vagamente que a avó falava dessa mulher. Uma mulher que ensinava que a vida não era luta, mas um jogo com regras espirituais precisas. Na época pareceu simplista. Mas agora, com todas as portas fechadas, a desesperança o fez abrir o livro. As páginas amareladas pareciam saltar em sua direção. Florence não falava de orçamentos, não dava conselhos práticos. Ela falava do poder da palavra pronunciada, da imaginação como tesoura da mente, de uma lei imutável de causa e efeito. Pela primeira vez em meses, algo diferente do medo capturou sua atenção. Não era otimismo falso. Era a sensação de que existia uma sala de controle escondida por trás do palco da vida. E se ele aprendesse a operar as alavancas certas, o cenário inteiro poderia mudar. Naquela noite, Ricardo chegou ao fundo do poço. Os ensinamentos eram lindos, inspiradores, mas a tempestade na mente era mais forte que nunca. Ele lia sobre fé, intuição, a lei da não resistência. Intelectualmente compreendia, mas o abismo entre entender uma ideia e senti-la como verdade no coração parecia intransponível. O ruído era alto demais.
a ansiedade enraizada demais, o hábito do pânico poderoso demais. Sentou-se na beira da cama, cabeça entre as mãos, e sussurrou ao universo, a Deus, a qualquer força que estivesse ouvindo: não consigo fazer isso. Minha mente não me obedece. Li a verdade, mas não consigo aplicá-la. Preciso de algo mais. Preciso de uma ferramenta, não só de teoria. Preciso de uma ordem que minha mente não consiga ignorar. Foi nesse momento de rendição total que a abertura se criou. Era a noite mais escura da alma, o ponto onde o velho eu precisava morrer para que algo novo pudesse nascer. Com os olhos exaustos, Ricardo virou mais uma página sem esperar nada. E então, encontrou. Era uma seção curta, quase escondida entre capítulos sobre prosperidade e amor. Mas as palavras brilhavam com a intensidade de um farol cortando a névoa. Florence explicava que em momentos de pânico extremo, quando a mente se recusa a ser acalmada, existe uma ordem suprema. Quando o ruído mental é tão avassalador que afirmações ricocheteiam sem efeito, o ato mais poderoso não é adicionar outra palavra. É impor uma ausência total delas. Era um método contraintuitivo, uma técnica radical para crises extremas. E essa técnica tinha um nome específico: o decreto do silêncio. Para compreender o poder desse decreto, Ricardo precisou assimilar um princípio fundamental. A mente infinita odeia o vazio. Não era metáfora, era lei operativa do cosmos. A natureza corre para preencher qualquer espaço vazio. Se há um buraco na terra, água ou ar o preenchem. Da mesma forma, se um vácuo é criado na consciência, a inteligência divina corre para preenchê-lo com sua própria substância, que é a solução perfeita: harmonia, provisão. Ricardo teve uma revelação devastadora. Sua mente não estava vazia. Estava abarrotada, repleta até a borda de pensamentos de medo, planos falidos, imagens de desastre. Não havia o menor espaço para que uma ideia divina pudesse entrar. Ele estava bloqueando a própria ajuda que implorava. O decreto do silêncio, então, não era negação. Era a criação deliberada de espaço vazio. Expulsar pela força o falatório do ego e do medo para criar um espaço limpo e magnético. Um espaço que atraísse, por lei universal, a resposta perfeita que a mente infinita já tinha preparada. Florence ia mais fundo. Cada pensamento, cada emoção emite uma vibração, uma frequência enviada ao universo. E pela lei da atração, essa frequência só pode atrair circunstâncias que ressoem na mesma sintonia. Ricardo compreendeu. Seu estado mental constante era uma emissão de vibrações caóticas e de baixa frequência. Pânico, ansiedade, desespero, um sinal de rádio ruidoso e distorcido que só podia atrair mais razões para entrar em pânico. Tentar inserir uma afirmação de abundância no meio dessa tempestade vibratória era como gritar uma palavra de amor no meio de uma explosão ensurdecedora. O silêncio intencional era o ato de cortar pela raiz essa transmissão negativa. Não era ausência de som. Era a cessação total da vibração do problema. Ao impor o silêncio, Ricardo estaria criando uma pausa, um ponto zero no campo energético. Um momento de quietude neutra que interromperia o ciclo de atração da negatividade. Nessa quietude, nesse vácuo vibratório, surgiria a oportunidade para que uma frequência mais alta se estabelecesse. A frequência da paz, da ordem divina, da solução perfeita. O que mais impactou Ricardo foi a natureza prática das instruções de Florence, sem ambiguidade. Ela entendia a mentalidade de uma pessoa em crise e sabia que precisavam de passos claros, não conceitos abstratos. O primeiro princípio: entender que se tratava de uma ordem, não súplica. Florence ensinava que cada indivíduo é rei do próprio reino mental. E embora o medo tivesse organizado um motim, o soberano ainda tinha autoridade para restaurar a ordem. O momento ideal para aplicar a técnica era precisamente quando a tempestade mental estava mais violenta. Não era esperar sentir-se melhor. Era enfrentar o furacão de frente. As instruções eram claras. Encontrar um lugar solitário. Sentar com as costas eretas.
e se preparar para o mandato. O método constava de 2 fases distintas, mas conectadas. Primeira fase: declaração verbal de rendição do problema à inteligência superior. Segunda fase: ordem direta e contundente, de silêncio à mente consciente. Ricardo se preparou, sentindo que estava prestes a realizar o ato mais importante da vida. O primeiro passo era um paradoxo com profunda sabedoria. Para tomar controle absoluto da mente, primeiro devia renunciar completamente ao controle do problema. Não era rendição à derrota, era transferência consciente da carga a um poder infinitamente mais capaz de manejá-la. Seguindo as instruções ao pé da letra, Ricardo fechou os olhos. Não forçou calma, simplesmente observou o caos interior por um instante. Então, respirou fundo. E num sussurro carregado de todo o peso da sua luta, pronunciou as palavras que Florence sugeria. Inteligência infinita. Meu intelecto chegou ao limite. Não tenho solução. Renuncio a seguir buscando uma por meios próprios. Entrego a totalidade desta situação a ti. Encarrega-te. Dissolve tudo que não seja da ordem divina. Revela o plano perfeito. Esse ato de rendição consciente foi incrivelmente libertador. Não resolveu nada instantaneamente, mas cortou a corda que o mantinha amarrado à obrigação de resolver sozinho. Foi instrução direta ao subconsciente para largar a luta, soltar a atenção. Ricardo sentiu como uma pequena parte da pressão que oprimia o peito se dissipava, criando o espaço necessário para o próximo e mais crucial passo. Logo após a rendição consciente, naquele breve instante de alívio, chegava o momento decisivo. Florence ensinava que imediatamente após entregar o problema, a mente lógica tentaria arrebatá-lo de volta, começando o ciclo de dúvidas e análise. Para prevenir isso, Ricardo devia executar o segundo passo sem demora. Com a mesma autoridade de um general dirigindo-se às tropas, ele respirou fundo e pronunciou a ordem em voz alta e firme. Mente consciente, eu te ordeno que te silencies. Este assunto está agora nas mãos da inteligência infinita. Tua interferência terminou. Cala. Foi um momento de intensidade arrepiante. Pela primeira vez, Ricardo não estava discutindo com os pensamentos, nem razoando com eles, nem tentando substituí-los. Estava dando uma ordem direta, sem apelação. Não era petição, era decreto. Exercício puro de autoridade espiritual sobre o reino da própria mente. A instrução de Florence: manter esse estado de silêncio vigilante. Cada vez que pensamento relacionado ao problema tentasse surgir, Ricardo não devia se engajar. Simplesmente reconhecê-lo como ato de insubordinação e, com calma, mas com firmeza, repetir internamente a ordem. Silêncio. No momento em que Ricardo pronunciou a ordem, o universo pareceu conter a respiração. Por um segundo, houve quietude quase milagrosa, como se a mente, surpresa por tal demonstração de autoridade, tivesse obedecido. Mas foi apenas trégua momentânea. A batalha real acabava de começar. Quase imediatamente, um pensamento se infiltrou. E se isso não funcionar? Era a voz do cinismo. Seguindo a disciplina aprendida, Ricardo não lutou. Simplesmente observou. E como guarda na porta de um palácio, negou entrada com ordem interna. Silêncio. O pensamento se dissipou. Momentos depois, veio outro mais astuto. Ok, estou em silêncio. Agora o quê? Quanto tempo devo esperar? Era a voz da impaciência. Mais uma vez, a resposta foi a mesma ordem, precisa e cortante como espada. Silêncio. Não havia debate. Único trabalho: manter a porta fechada. O assalto continuou. Pensamentos sobre contas específicas, imagens de rostos decepcionados, memórias de fracassos passados. Cada um tentava reclamar atenção, arrastá-lo de volta à tempestade. Mas Ricardo, agarrado aos ensinamentos como a um salva-vidas, manteve-se firme. Não era guardião da solução. Era guardião do silêncio. Após o que pareceram horas, embora fossem apenas 15 minutos, uma dúvida mais profunda começou a emergir. Realmente estou fazendo algo útil? Estou aqui sentado em silêncio enquanto o mundo real segue lá fora com problemas e prazos.
Essa era a armadilha definitiva do ego. Tentar fazê-lo crer que inação externa era sinônimo de passividade. Foi então que recordou outra lição de Florence. O trabalho mais importante e poderoso é sempre o trabalho interior. A realidade externa é apenas reflexo do estado da consciência. Ao manter o silêncio, Ricardo não estava evitando o problema. Estava operando sobre ele no único nível onde mudança real e duradoura era possível: o nível causal, o nível da vibração, o nível da crença. Com essa convicção renovada, fortaleceu a resolução. Entendeu que, ao silenciar a mente, estava realizando a ação mais poderosa de todas, permitindo que inteligência infinitamente superior reorganizasse as peças do quebra-cabeça da vida. Única tarefa: não interferir. Ricardo continuou na vigília silenciosa. Não sabia quanto tempo passara. O assalto de pensamentos começou a perder intensidade. Ataques tornaram-se mais esporádicos, menos urgentes, como últimas ondas de tempestade que começa a amainar. A resistência da mente estava começando a cansar. E então ocorreu. Não foi explosão de luz, nem voz audível. Foi mudança sutil, mas inconfundível. No espaço entre dois pensamentos, Ricardo sentiu algo novo, uma profunda sensação de paz. Não paz forçada, calma que emergia do mais fundo do ser, como água fresca brotando em deserto. Foi o momento em que a resistência finalmente quebrou. A mente percebeu que táticas de pânico já não recebiam atenção, e finalmente se rendeu. Nesse instante, o silêncio deixou de ser ordem imposta e tornou-se estado natural. O vácuo que estivera tentando criar pela força, de repente simplesmente era. Nessa quietude profunda e sanadora, Ricardo sentiu onda de alívio tão intensa que quase chorou. Era a sensação de prisioneiro que, após anos ouvindo o estrondo das correntes, finalmente experimenta a liberdade do silêncio. Não sentia mais necessidade de lutar. Simplesmente descansou naquela paz, sabendo, sem saber como, que a ordem fora ouvida nos reinos invisíveis. Ao levantar-se, Ricardo sentiu que o mundo era o mesmo. Mas ele era diferente. A carga pesada sobre os ombros, aquela nuvem negra de ansiedade que o seguia a todo lugar, se dissipara. Não é que tivesse solução nas mãos, nem que dinheiro aparecera magicamente. Mas a sensação do problema mudara fundamentalmente. A atmosfera psíquica do ser se transformara. Onde antes havia nó de tensão no estômago, agora havia calma expectante. O futuro, que momentos antes parecia beco sem saída, agora se sentia como espaço aberto. Cheio de possibilidades ainda invisíveis, sua energia mudara, e como resultado, sua percepção da realidade também. Florence ensinava: o universo não responde às palavras, mas à vibração. Ao mudar estado interno de pânico para a paz, Ricardo alterara fundamentalmente o sinal que emitia. Sem saber os detalhes, sabia com certeza absoluta que a resposta estava a caminho, atraída agora pela nova frequência magnética de fé e calma. Ricardo passou os 2 dias seguintes em estado de calma vigilante. Manteve a disciplina. Cada vez que velha ansiedade tentava erguer a cabeça, silenciava-a de imediato. Não com esforço, mas com tranquila autoridade que descobrira. Não buscava sinais, não forçava nada. Simplesmente dedicava-se às tarefas cotidianas, mantendo aquele espaço de paz interior. Na tarde do 3º dia, o telefone tocou. Primeiro impulso, nascido do hábito, foi sentir pontada de medo. Mas dessa vez foi diferente. A calma prevaleceu. Número desconhecido. Por alguma razão, sentiu o impulso claro e inequívoco de atender. Não havia lógica, apenas serena certeza. Do outro lado da linha não estava cobrador, mas um homem chamado David, antigo colega de trabalho de mais de 5 anos atrás. Ricardo mal o recordava. David explicou com voz entusiasta que acabara de lançar pequena empresa de consultoria e estava procurando alguém com perfil muito específico, que combinasse habilidades criativas e analíticas. David confessou algo assombroso. Naquela mesma manhã,
Enquanto meditava sobre quem seria a pessoa ideal para o projeto urgente, seu nome surgiu na minha mente do nada, com clareza e insistência que não pude ignorar. Senti que era inspiração direta. Essa foi a primeira prova tangível de que o universo estava reorganizando as peças. Ricardo escutava assombrado enquanto David descrevia o projeto. Não era apenas trabalho, era o trabalho perfeito. Encaixava com talentos e paixões de forma que empregos anteriores nunca encaixaram. Durante a conversa, série de coincidências perfeitas começou a se revelar, formando o que Florence chamava de fio dourado da sincronicidade. David precisava que alguém começasse imediatamente, justamente quando Ricardo tinha total disponibilidade. O escritório ficava a apenas 10 minutos de casa. Mas o detalhe mais impactante foi quando falaram de remuneração. David mencionou uma cifra. E ao calcular mentalmente, Ricardo percebeu algo que lhe tirou o fôlego. Era a quantia que cobriria, com precisão matemática quase assustadora, a totalidade da dívida mais urgente, além de despesas de manutenção pelos próximos 2 meses. Não era quantia aproximada, era a cifra exata. Como se a mente infinita, tendo recebido o pedido de Ricardo, consultasse o livro de contabilidade e desenhasse solução sob medida. Ricardo sentiu arrepio percorrer as costas. Isso não era casualidade. Era evidência irrefutável de design inteligente e benevolente em ação. Enquanto desligava o telefone, Ricardo permaneceu em silêncio, processando a magnitude do que acabara de ocorrer. Percebeu a lição mais profunda dessa manifestação. Se tivesse continuado operando da mente lógica, cheia de pânico, jamais teria concebido essa solução. A mente racional só enxergava limitações. Teria pensado: preciso de emprego, vou enviar currículo para as mesmas empresas de sempre. Suas soluções teriam se baseado no passado e nas circunstâncias atuais. Estaria procurando água num poço seco, completamente cego às possibilidades infinitas que existiam fora do campo de visão. Essa oportunidade chegara de lugar completamente inesperado. Antigo colega, quase esquecido. Empresa nova da qual não tinha conhecimento. Projeto que parecia desenhado sob medida. Nenhuma quantidade de preocupação, planejamento ou esforço forçado poderia ter orquestrado sequência de eventos tão perfeita. Florence ensinava que a mente infinita tem caminhos e meios que transcendem completamente o entendimento humano. O trabalho do indivíduo não é descobrir o como, mas simplesmente alinhar a vibração com o que, com o resultado final de paz e ordem divina. Ao silenciar a mente, Ricardo deixara de interpor soluções limitadas, permitindo que a solução ilimitada do universo se manifestasse. No dia seguinte, Ricardo reuniu-se com David. A conexão foi instantânea. O contrato foi assinado naquela mesma tarde. Recebeu generoso adiantamento, depositado na conta bancária de imediato. O alívio financeiro foi imenso, como bocanada de ar fresco após estar submerso. Mas Ricardo logo percebeu que a verdadeira manifestação era muito mais profunda que o dinheiro. O dinheiro era apenas símbolo externo, prova tangível. O verdadeiro milagre ocorrera no interior. Junto com a provisão financeira, recebeu dom sem preço. Recuperou a paz mental, o dom mais precioso de todos. A capacidade de acordar pela manhã sem aquele nó de terror no estômago. Também recuperou autoestima e senso de propósito. O novo projeto não apenas pagava contas, alimentava a alma, fazia sentir-se valioso e criativo novamente. Sua energia vital, drenada pela preocupação, retornou com força renovada. Esse era o cumprimento da promessa divina que Florence ensinava. O universo não é mesquinho. Quando se pede pão, não entrega pedra. Quando se pede solução, não entrega apenas remendo temporário. A mente infinita sempre busca a restauração completa da harmonia. Ricardo pedira a solução para dívidas. E o universo respondera não apenas quitando contas, mas restaurando completamente sua vida. Com os fundos na conta, Ricardo realizou um dos atos mais satisfatórios da vida. Sentou-se e, um por um, pagou cada credor. Não fez com ressentimento. Fez com profunda sensação de gratidão
e liberação. Cada transferência bancária, cada recibo assinado era a declaração de que a lei da ordem divina prevalecera. A pilha de envelopes ameaçadores foi substituída por comprovantes de pagamento. A energia da casa, antes pesada e opressiva, agora se sentia leve, limpa, cheia de nova promessa. Mais importante ainda, a dívida mental fora quitada. O espaço na consciência, antes ocupado pelo medo da escassez, agora estava preenchido. Com certeza do cuidado e provisão do universo. Aprendera através de experiência direta e inegável que não estava sozinho nas lutas, que existia poder à disposição infinitamente maior que qualquer problema. Ricardo não apenas pagara as dívidas, graduara-se da consciência da dívida, passara na prova de fogo e saíra do outro lado, não apenas ileso, mas transformado. A transformação de Ricardo não foi segredo guardado para si. Tornou-se testemunho vivo do poder dos ensinamentos de Florence. Quando encontrava amigos que lutavam com próprias tormentas internas, já não oferecia conselhos superficiais. Compartilhava sua história. Contava como no ponto mais baixo descobriu que a força maior não residia em lutar mais duro no mundo exterior, mas em alcançar quietude no mundo interior. Explicava que a mente humana, quando dominada pelo medo, é o maior obstáculo para receber ajuda divina. Porque seu ruído afoga a voz suave da intuição, onde residem todas as respostas. Sua história tornou-se farol de esperança. Demonstrava que não importa quão desesperada pareça uma situação, quão insuperável seja a montanha de dívidas, quão ruidosa esteja a mente. Existe lei superior de graça e ordem que pode ser invocada. Sua vida era a prova de que o universo não é caótico, nem indiferente, mas responde com precisão matemática à vibração da consciência. Sua mensagem era simples: pare de lutar. Renda o problema. Silencie a mente. E observe com assombro como a inteligência infinita orquestra milagre em seu nome. Agora, o poder passa para suas mãos. Este ensinamento não é apenas história inspiradora. É manual de instruções prático para sua própria transformação. Hoje, neste exato momento, você pode começar a aplicar o decreto do silêncio a qualquer área da vida que se sinta caótica. Primeiro, identifique claramente o problema que está roubando sua paz. Não precisa ser financeiro, pode ser relacionamento, preocupação de saúde, encruzilhada profissional. Reconheça o ruído mental que o rodeia, o ciclo de pensamentos repetitivos que não levam a lugar nenhum. Segundo, execute o ato sagrado da rendição consciente. Fale com a inteligência infinita dentro de você e entregue formalmente a carga. Declare que seu intelecto chegou ao fim e que agora deixa o resultado em mãos divinas, confiando no plano perfeito. Terceiro, e mais importante, emita a ordem. Com calma, mas com autoridade inquebrantável. Mente consciente, eu te ordeno que te silencies. Este assunto está agora nas mãos da inteligência infinita. Tua interferência terminou. Cala. Torne-se guardião dessa quietude. Cada vez que velho pensamento tente retornar, recuse-se a entretê-lo. Simplesmente imponha. Silêncio. Mantenha esse estado tanto quanto puder. Faça disso prática diária. Este é seu trabalho. A solução é trabalho do universo. E aqui está algo que vai te surpreender. Nos primeiros dias, você pode não ver mudanças externas. Na verdade, é comum que as coisas pareçam piorar. Florence chamava isso de limpeza antes da manifestação. É como se o universo dissesse: você quer o novo? Então vamos remover o velho. E o velho às vezes sai com barulho. Problemas que estavam escondidos aparecem. Situações que precisavam ser resolvidas vêm à tona. Mas isso não é sinal de falha. É sinal de movimento. É o campo se reorganizando. Por isso, se nos primeiros dias as coisas parecerem caóticas, continue. Não desista. A transformação real acontece quando você atravessa a resistência. E do outro lado está a vida que você sempre quis. Florence dizia que a maioria das pessoas desiste 3 dias antes do milagre.
Elas fazem 2 dias quando precisavam de 3. E então, desanimadas, concluem: não funciona. Mas funciona. Sempre funcionou. Sempre funcionará. O problema não é a técnica, é a falta de persistência. Por isso, faça um pacto consigo mesmo agora. 3 dias. No mínimo, 3 dias de vigilância silenciosa, sem pular, sem desculpas, sem dúvidas. E no terceiro dia, observe. Observe o que mudou ao seu redor. Observe o que mudou dentro de você. Porque a maior transformação não é externa, é interna. Você se tornará alguém que confia, alguém que sabe, alguém que decreta. E quando você se torna essa pessoa, o universo não tem escolha senão responder. A lição mais profunda que você precisa integrar agora é esta: o verdadeiro poder do universo não opera através de ruído, força bruta ou luta desesperada. O poder que cria mundos, que alinha estrelas, que resolve problemas humanos mais complexos, opera no silêncio. É poder que sussurra, não grita. Nossa sociedade nos ensinou a valorizar esforço, agitação, o fazer. Condicionou-nos a crer que, se não estamos preocupados, planejando e lutando, somos passivos e irresponsáveis. Mas a verdade espiritual é frequentemente o inverso da lógica humana. A ação mais poderosa é muitas vezes a inação consciente, o ato de sair do caminho para permitir que força maior tome controle. O decreto do silêncio é encarnação desse princípio. É compreensão de que a mente lógica é ferramenta excelente para tarefas terrenas, mas completamente inadequada para resolver problemas que exigem solução divina. Ao silenciá-la, você não está apagando o poder. Está apagando a interferência para poder conectar-se com o poder real. A solução para seu maior problema não se encontra no caos dos pensamentos ansiosos. Encontra-se na quietude que há debaixo deles. Está esperando no silêncio, pronta para revelar-se no momento em que você pare de buscá-la freneticamente e simplesmente crie o espaço para que chegue. A resposta sempre está lá. Nosso único trabalho, calar para poder escutá-la. A história de Ricardo deixa você com verdade transformadora. Sua mente é instrumento que lhe foi dado para usar, não dono ao qual deve servir. Durante anos, Ricardo foi escravo dos hábitos de pensamento da mente. Medo, dúvida e ansiedade eram tiranos que ditavam o estado emocional e circunstâncias de vida. O decreto do silêncio foi ato de emancipação, declaração de que ele era soberano do reino interior e tinha autoridade para ditar quais pensamentos tinham permissão para residir na consciência. Aprendeu a tratar a mente não como fonte de verdade absoluta, mas como ferramenta que podia ser dirigida e disciplinada. Você também possui essa autoridade. Não é seus pensamentos, é a consciência que observa os pensamentos. E desse lugar de observador tem poder de escolher. Pode escolher não se engajar na espiral do pânico. Pode escolher não dar energia aos cenários catastróficos. Pode, com a autoridade divina, ordenar silêncio quando a mente se torna destrutiva. Comece a ver-se como mestre do instrumento mental. Se músico toca a nota errada, não destrói o violino. Simplesmente corrige técnica e escolhe tocar nova nota. Da mesma forma, quando sua mente toca a nota do medo, não precisa seguir essa melodia. Pode detê-la e escolher, através do silêncio, permitir que se toque a sinfonia da solução divina. Escreva agora nos comentários: eu decreto silêncio sobre minha situação. Escreva não apenas como um comentário, escreva como uma declaração pública, como uma assinatura no contrato com o universo. Quando você declara publicamente, você fortalece seu compromisso. Você diz ao universo: eu estou sério. E o universo responde à sua seriedade. Os ensinamentos de Florence Scovel Shinn não são para serem admirados, são para serem vividos. A história de Ricardo é modelo. Prova do que é possível quando aplicamos essas leis universais com fé e disciplina. O convite de hoje é que você se eleve acima da consciência de vítima e reclame seu poder como criador.
Torne-se mestre do mundo interior, sabendo que, ao fazê-lo, torna-se mestre do mundo exterior. O decreto do silêncio é uma das chaves mais poderosas do reino. E agora está em seu poder usá-la. Não acredite simplesmente nestas palavras. Ponha-as à prova. Desafie o universo. Aplique a técnica com sinceridade e persistência e observe como portas se abrem, soluções aparecem e milagres se desdobram na vida das formas mais inesperadas e maravilhosas. Seu ponto de poder está no agora, não amanhã, não quando as circunstâncias mudarem. Agora. Neste instante, você tem em suas mãos uma ferramenta que funcionou para Ricardo, que funcionou para incontáveis estudantes de Florence ao longo de décadas. E que funcionará para você, se você tiver coragem de confiar no invisível mais do que confia no visível. Imagine por um momento. Amanhã de manhã, antes de pegar o celular, você se senta. Fecha os olhos, respira fundo 3 vezes e então declara: Inteligência infinita, entrego esta situação a ti. Não tenho mais solução pelos meios próprios. Revela o plano perfeito. E então, com autoridade absoluta, mente consciente, eu te ordeno que te silencies. Este assunto está nas mãos da inteligência infinita. Tua interferência terminou. Cala. E você mantém. Por 3 dias. Cada vez que a ansiedade tenta voltar, você simplesmente ordena: silêncio. No primeiro dia, a resistência é forte. No segundo, ela começa a ceder. No terceiro, a paz se instala. E então, no terceiro dia ou logo depois, a solução chega. De forma inesperada, perfeita, impossível de prever. Vinda da inteligência infinita que nunca falha. Você está pronto? Pronto para parar de lutar sozinho? Pronto para silenciar o ruído e ouvir o milagre? Pronto para ativar a lei que Ricardo ativou? Então comece agora. Não espere o momento perfeito. O momento é agora, porque o universo está esperando o seu decreto. E quando você o pronunciar com fé, com autoridade, com persistência, a resposta virá, inevitavelmente, porque a mente infinita odeia o vazio. E quando você cria o vácuo sagrado através do silêncio, ela corre para preenchê-lo. Com a solução perfeita, com a provisão exata, com o milagre que você precisa. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sente que esta é a ferramenta que faltava, então inscreva-se neste canal, porque toda semana trazemos ensinamentos de Florence que transformam vidas, e você merece ter acesso a todos eles. Compartilhe este vídeo com alguém que está lutando. Alguém que precisa saber que existe uma forma de sair do ruído e entrar na paz. Deixe seu comentário declarando: eu decreto silêncio sobre minha situação. E observe o que acontece nos próximos 3 dias. Porque quando você muda a vibração, o universo não tem escolha senão mudar a circunstância. Sua nova vida de paz e poder começa no momento em que decide silenciar o medo. O universo está esperando seu decreto. Você vai pronunciá-lo? Florence Scovel Shinn nos deixou um legado precioso. Não apenas teorias bonitas, mas ferramentas práticas que funcionam. O decreto do silêncio é uma dessas ferramentas. E agora ela é sua. Use-a com sabedoria. Use-a com fé. Use-a com persistência. E observe como a lei da mente infinita opera milagres na sua vida. Porque a lei nunca falha, nunca esquece, nunca atrasa. Ela apenas aguarda que você crie o espaço. E quando você cria o espaço através do silêncio ordenado, ela preenche com exatidão divina. Ricardo era um homem comum, como você. Ele não tinha poderes especiais, não era iluminado. Era apenas alguém desesperado o suficiente para tentar algo novo, e ousado o suficiente para confiar no invisível. E quando ele fez isso, o universo respondeu, com precisão matemática, com perfeição impossível de negar. Você também pode. A mesma lei que funcionou para ele funciona para você. A mesma inteligência infinita que o socorreu está disponível para você. O mesmo poder que reorganizou a vida dele aguarda seu comando. Então, comande. Agora. Decrete o silêncio. Crie o vácuo.
e observe a solução chegar. Em 3 dias ou menos, da forma mais perfeita, do lugar mais inesperado, porque assim é a lei, e a lei nunca, jamais falha. Gratidão profunda por ter permitido que esta mensagem chegasse até você. Se você sente que está pronto para aplicar, escreva nos comentários: "Eu decreto silêncio", e volte aqui em 3 dias para contar o que aconteceu, porque sua história será a próxima. Seu milagre está a caminho, e tudo o que você precisa fazer é parar de bloquear o caminho. Silencie e receba.